Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com os nossos irmãos nessa série de comentar lições que foram dadas no ano de 1991. Nós estamos aqui falando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E nas pré-aulas anteriores, na primeira lição, nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo. Na segunda lição, nós falamos sobre a divindade do Espírito Santo. Na terceira, falamos sobre o Espírito Santo, o Deus que fala. E hoje, na quarta lição dessa sequência, nós então vamos tratar sobre o assunto, o Espírito Santo entre os incrédulos, como é a sua atuação, o seu agir, a sua obra na humanidade perdida, caída, que herdou do pecado de Adão e teve a culpa de Adão imputada. Nós vamos então caminhar tendo esse tema bem aceso em nossos corações. Como que o Espírito Santo age, essa dinâmica na salvação, um assunto de extrema importância. Essa lição de hoje foi dada no dia 27 de outubro de 1991. Vamos à lição? Texto da lição. E quando ele vier, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando, tá? É a fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16, no versículo 8. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo está fazendo alusão ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, dizendo que ele convenceria o mundo, a humanidade, em estado de queda, em uma depravação total, pelo que já falamos, quando Adão e Eva, eles pecam, eles caem, desobedecem a Deus deliberadamente, nós herdamos toda a humanidade. Nós herdamos do pecado do nosso papai Adão e tivemos a culpa do nosso papai Adão imputada a cada um de nós. A partir de então, da queda, toda a humanidade está morta em seus delitos e pecados, morta espiritualmente, foge de Deus, como os nossos pais fugiram, estão hoje no século XXI escondidos entre árvores, como o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva estavam lá dentro do jardim. Assim como eles achavam que sabiam o que seria melhor para eles mesmos, a humanidade hoje, no século XXI, pensa saber o que é melhor para ela mesma. E nessa morte espiritual, nesse distanciamento de Deus, nós vamos aqui comentar muito a respeito disso, foi necessário Deus tomar então uma atitude. Então, é necessário que haja um convencimento do Espírito Santo. Observe, irmão, que não é obra do homem. Nós hoje, que um dia também fomos, em nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa do cristianismo, fomos incrédulos, nós que fomos alcançados por essa graça e mediante a fé, temos salvação e vida eterna que está garantida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, nessa condição de filhos de Deus, de cristão,
Nós estamos para propagar as boas novas do reino. Nós estamos para difundir, disseminar a boa notícia de salvação. O plano de salvação é a espinha dorsal da nossa fé, é a tônica, é o cerne da nossa fé. Então, qual é a condição da humanidade depois ali da queda dos nossos pais? Morte espiritual, depravação total, foge de Deus, são inimigos de Deus, estão debaixo da ira de Deus. Nós vamos aqui fundamentar, calcar essas verdades bíblicas, deixando bem claro essas doutrinas que não podem ser removidas. São doutrinas perenes, não tem como mudar, é verdade bíblica, estão bem fundamentadas em todo o conselho, toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. O rolo sagrado, as sagradas letras calcam essa grande verdade, que o homem hoje está embaixo da ira de Deus, é filho da ira, foi concebido em pecado, teve o pecado de Adão, herdou o pecado de Adão e teve a sua culpa imputada. Então, o homem nesse estado de queda, de morte, para que esse homem venha, como nós hoje somos cristãos, porém já fomos incrédulos no passado, é necessário que a humanidade receba vida da parte de Deus. A nossa escola arminiana, nós que somos assembleanos, fala nesse ponto de que o homem precisa receber uma capacitação da parte de Deus, uma iluminação da parte de Deus. Mas nós vemos no livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler aqui, vai ficar bem claro no decorrer dessa lição, que é uma morte espiritual, irmão. Nem doença não é uma doença espiritual, é uma morte. E para que o homem ele possa vir para Deus, é necessário ele receber vida da parte do próprio Deus. Para que o homem possa vir, é necessário que o mesmo poder que ressurgiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos, atua no homem. E é claro que o homem aqui eu estou falando as duas naturezas, homem, os dois gêneros, homem e mulher, a humanidade. É necessário que o mesmo poder atue, fazendo esse homem, essa mulher, ressurgir dentre os mortos. É uma morte dos mortos. É uma morte espiritual. Precisa que o Espírito Santo lhe dê vida. Então, qual é o papel da igreja? O seu papel, minha irmã, meu irmão, o meu papel. Qual é? Deve ser o nosso escopo, nosso alvo, nossa finalidade. Pregar o Evangelho. Porque é o Evangelho que vai trazer vida a mortos espirituais. É o Evangelho, as boas novas de salvação. O que Deus fez através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai fazer uma mudança radical em nós. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui deixa claro, no Evangelho segundo escreveu João, aqui é texto da lição, observe que hoje o nome é texto áureo, né? Porém, nós estamos aqui comentando lições que foram as primeiras lições que foram dadas na nossa matriz, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, claro, também, né? Nas demais filiais, nas congregações, são as primeiras. Então, existem algumas diferença nos termos aqui. Por exemplo, o que hoje nós chamamos de texto áureo era, em 1991, texto da lição. E nós encontramos aqui essa expressão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa doutrina. Qual, irmão Luciano? E quando ele vier, ele está
fazendo referência ao Espírito Santo, convencerá o mundo, a humanidade. Haveria necessidade de uma atuação do Espírito Santo na humanidade devido ao estado dessa humanidade depois do que aconteceu dentro do jardim de delícia, daquele cenário paradisíaco do Éden, depois do que aconteceu com o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva. Se fez necessário que o Espírito Santo convencesse, que ele trabalhasse dentro do homem. Daquele período para cá, depois da queda, é necessário que o Espírito Santo faça uma grande obra dentro do homem. E ele vai fazer essa obra uma vez que nós, a igreja, nós cristãos, cumprirmos a nossa missão de proclamar as boas novas do reino de Deus. O pecador ouve o evangelho, a verdade do evangelho, e ele recebe vida da parte de Deus, e só assim ele pode então vir para Deus. Observe que nós, como somos de escola arminiana, nós da Assembleia de Deus, acreditamos que esse pecador pode resistir à graça de Deus. Mas quem toma a iniciativa é o próprio Deus. O mérito, a honra, a glória, só a Ele pertence. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. A glória toda dele, o mérito na salvação pertence somente ao nosso Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Cada um desses pontos vai ser falado de forma minuciosa, pormenorizadamente, no decorrer da lição. O pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Eu quero ler aqui com os irmãos para respaldar as verdades que tenho elencado, enumerado com os irmãos. Quero aqui fundamentar lendo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. É bom que os irmãos leiam todo o capítulo. Eu não tenho como ler aqui, devido ao tempo, mas são versículos que estão dentro de um contexto e a doutrina é clara, né? Quanto mais nós lermos aqui todo o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, nós vamos entender a clareza da doutrina que estou aqui calcando biblicamente, respaldando, fundamentando biblicamente. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida. Observe que a vida eterna está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está claro no texto, irmãos, que a humanidade está embaixo da ira de Deus, porque, como eu já fiz referência, herdou o pecado de Adão e teve a culpa de Adão imputada. Então, está claro, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está claro que toda a humanidade está embaixo da ira de Deus. Está claro que Deus é um Deus irado contra o pecado. A Bíblia deixa bem clara também, aqui
em Romanos, capítulo 5, e eu quero ler com os irmãos, que nós éramos inimigos de Deus. O posicionamento da humanidade. Essa conversa de que o homem está lá fora, né? Desejoso de vir para Deus, de abraçar a causa do cristianismo, mas não tem força para isso, não tem fundamentação bíblica. O homem que está lá fora está fugindo de Deus, está escondido entre árvores, como os nossos pais estavam lá. E eles são apresentados assim já no primeiro livro da Bíblia, irmãos. Muitas das nossas doutrinas cristãs estão lá, porque a Bíblia está toda conectada. É o rolo sagrado, as sagradas letras. A Bíblia tem como o livro de Deus, princípio, meio e fim. E essa verdade está clara biblicamente. Nós precisamos estudar todo o conselho de Deus e não somente uma parte do conselho de Deus. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, é um todo. Nós vamos observar aqui em Romanos capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11, a verdade de que depois da queda, a humanidade, ao contrário de estar desejosa de Deus, é inimiga de Deus, odeia Deus. Quando nós que evangelizamos, falamos, né, de Jesus, pregamos o evangelho, alguns dos que nos ouvem falar, Deus ama a nós todos, Jesus ama a nós todos, mas a verdade é que as atitudes destes que se posicionam dessa forma, eu também amo Jesus, né? Falando nesse sentido, o posicionamento deles deixam claro que odeiam a Deus, que desprezam a Deus, que viram as costas para Deus. Observe, irmão, que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. E é isso que nós vemos na humanidade longe de Deus, fugindo de Deus. E para que esse homem, então, seja despertado, nós precisamos, então, cumprir a nossa missão, falar do amor do nosso Deus, falar da palavra do nosso Deus com exatidão e com verdade. Vamos ver aqui como se encontra, então, esse homem em estado de queda. Romanos capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, pelo justo e pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o estado da humanidade, pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Observe essa verdade aqui. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, observe, irmãos, nós sendo inimigos, a verdade está aqui. Nós não estávamos querendo Deus e sem força para vir. O posicionamento da humanidade é inimigo de Deus, está aqui. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quero ler ainda com os irmãos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 dessa
carta. Para fundamentar essa mesma verdade. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos. Observe, irmãos, que ele está dizendo que a humanidade está morta, que nós, antes de abraçarmos a causa do cristianismo, estávamos mortos. Mortos em quê? Mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste. Está falando da nossa vida pregressa, está falando da vida dele mesmo, do apóstolo Paulo, antes de abraçar a causa do cristianismo ali, próximo, um caminho próximo a Damasco. E vos vivificou. Vivificar é dar vida. É uma pessoa está morta e receber vida. E aqui no texto está falando de receber vida da parte de quem? De Deus. Observe que quem toma a iniciativa na salvação é Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O texto lá que nós lemos e conhecemos, todo cristão conhece, do Evangelho segundo escreveu João no capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo. Observe que começa com Deus. Deus amou o mundo. O mérito é todo dele, a honra, a glória é toda dele. Começa com ele, com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que o que ele fez? Deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus quem toma a iniciativa. É Ele quem faz. Quando os nossos pais, depois de pecarem contra Deus, é Deus quem toma a iniciativa. Está lá, irmãos, no início, no primeiro livro da Bíblia, na fundação do rolo sagrado, no primeiro livro de Gênesis, ele pergunta: onde estás? Deus é onisciente, Deus conhece passado, presente e futuro. Ele, antes que haja uma palavra em nossos lábios, ele tudo conhece, irmãos. Está ali bem claro que quem toma a iniciativa é Deus. Começa com ele. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É o estado do homem em queda, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele já falou sobre filhos da ira, agora está falando sobre filhos da desobediência, entre os quais todos nós, a verdade está aqui, irmãos, a verdade está aqui, do estado da humanidade, entre os quais todos nós também, ele, o apóstolo Paulo, todos que ele endereça a carta ali, que estava na cidade de Éfeso, e toda a humanidade, todos nós, e nós hoje também, no século 21, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos o que, irmãos? Éramos, por natureza, filhos da ira. Não tem como passar leak paper nessa verdade, meu irmão. Éramos, por natureza, por nascimento, filhos da ira, como os outros também. Então, esse é o estado da humanidade. Aqui fala de uma depravação total. Não é o homem quem escolhe a Deus. Não é o homem que toma a iniciativa. Está claro aqui. O homem está morto em seus delitos e pecado.
É necessário, então, que você, meu irmão, minha irmã, que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, proclame as boas novas do reino, para que o Espírito Santo, então, ele convença, para que o Espírito Santo convença a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. É necessário que cumpramos, cada um de nós, a nossa missão. Por isso estamos aqui, fomos alcançados, cada um de nós, cristãos, para alcançar outras vidas. Se aqueles que um dia nos deram um folheto, falaram do amor de Deus para nós, falaram de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós, tivesse se calado, você, minha irmã, meu irmão, nós como igreja não estaríamos aqui. Estamos aqui porque um irmão nosso cumpriu a missão, pregou o evangelho para nós, e é por esse motivo que nós aqui estamos. O texto ainda de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, deixando bem claro o estado da humanidade, ele prossegue e ele começa com uma frase, irmãos, de extrema importância. Efésios capítulo 2, versículo 4, dando aqui sequência no texto que nós estamos lendo. Mas Deus, observe, irmãos, o homem nesse estado deplorável, caótico, triste, toda a humanidade, os dois gêneros, homem e mulheres, porque, como eu já tenho falado várias vezes e reitero para uma fixação, herdamos toda a humanidade, herdamos do pecado de Adão e tivemos a sua culpa imputada, todos, irmãos. Estamos, toda a humanidade, mortos em delitos e pecado. Ele prossegue dizendo, irmãos, dentro desse quadro, esclarecimento do apóstolo Paulo. Paulo está pregando o evangelho. E como eu já tenho falado, o evangelho é a espinha dorsal da nossa fé. É a tônica, o cerne da nossa fé. Mas Deus faz alguma coisa. Deus toma a iniciativa. Deus lá dentro ainda do jardim, antes de expulsar, lançar para fora do jardim o nosso papai Adão, a nossa mamãe Eva, no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, ele revela, ele puxa a cortina, ele esclarece um plano. Ali, ele revela em Gênesis capítulo 3, versículo 15, um plano que ele, o próprio Deus, havia elaborado antes da fundação do mundo. Em algum momento da eternidade, irmãos, ele deixa claro para o homem, para todos nós, toda a humanidade, no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, o que ele iria fazer. Você acha que Deus iria permitir que o diabo vencesse? Porque os nossos pais deram ouvido ao diabo e deliberadamente desobedeceram a Deus, irmãos. E Deus havia dito, deixado bem claro, que o salário do pecado é a morte. Está lá em Gênesis. Ele disse, o dia que comer, o dia que desobedecer, era isso que ele estava dizendo, certamente morrerás. E eles morreram. A morte física entrou nos nossos pais, na humanidade. A partir de então, eles não morrem de imediato. Ainda vive alguns anos, porém morre. Mas também entra ali a morte espiritual, o distanciamento de Deus, irmãos. Eles tinham comunhão com Deus, intimidade, contato com Deus, relacionamento com Deus, irmãos. Deus falava com eles ali, eles ouviam, eles falavam e Deus ouvia. Havia ali uma comunhão, um andar com Deus, um desfrutar de íntima comunhão.
e essa comunhão foi rompida. E Deus, então, irmãos, mas Deus, ele toma a iniciativa. E ele deixa claro em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viria um da semente da mulher, da descendência da mulher, que reconciliaria a humanidade nesse estado caótico, deplorável, de morte espiritual, reconciliaria essa humanidade com ele mesmo. Que o homem, através desse, que seria a semente da mulher, seria reconciliado novamente com Deus e desfrutaria de comunhão com Deus, a mesma comunhão que o nosso papai Adão, a nossa mamãe Eva desfrutou antes da queda. Está claro ali, irmãos. E na plenitude do tempo, no primeiro século, irmãos, depois de pedagogicamente Deus nos ensinar, apontando que viria um ilibado, perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, através daqueles cordeiros que eram sangrados no Antigo Testamento, apontando, era a sombra de uma realidade que viria. Deus deixando bem claro, pedagogicamente, que um primeiro Adão pecou, mas ele enviaria um segundo Adão. E esse segundo Adão seria o nosso substituto, o nosso representante, daria vida e morreria de forma vicária em lugar de outrem. Esse segundo Adão em tudo foi tentado, mas ele não pecou, não caiu. Era o eterno Filho de Deus, completamente homem, completamente Deus. E ele, irmãos, assim como nós tivemos a culpa de Adão imputada a nós, ele leva sobre ele, o segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos pecados, a nossa culpa, leva sobre ele, e lá naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota, ele recebe o peso da justiça divina, de um Deus irado contra o pecado. Ele recebe sobre ele e quita a nossa dívida, faz expiação por nós, lá naquele madeiro. Ele bebe o cálice da indignação de Deus. A ira de Deus estava dentro daquele cálice e ele bebe sem deixar cair uma gota sequer. Ele satisfaz a justiça de Deus, irmãos. E quando nós cremos em Cristo de todo o coração, quando nós olhamos para Cristo, quando nós estamos em Cristo, arraigado e fundamentado nele, a justiça de Cristo, irmãos, nos é imputada. Nós somos declarados justos. Só dessa maneira desfrutamos de paz com Deus. A vida eterna está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no plano provido por Deus Pai. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escrito, irmãos, esse plano precioso. Quando Paulo fala, irmãos, dessa verdade, lá na sua carta escrita à igreja que estava em Roma, Paulo fica como se estivesse em êxtase, irmãos. Ele fica boquiaberto. Ele vem falando do evangelho ali, já nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, e quando ele chega aqui no capítulo 11, a partir do versículo 33, irmãos, isso mexe com ele. Ele pensando no plano de salvação, pensando no evangelho, nesse conteúdo do evangelho que jamais poderá ser esgotado.
que podemos falar 1 milhão de vezes sobre o Evangelho, mas cada vez que falarmos irá mexer conosco, irmãos. Porque foi um plano que só poderia ter sido pensado pelo próprio Deus. E ele pensou, Paulo então aqui, irmãos, falando do Evangelho, chega aqui no capítulo 11 da carta aos Romanos, a partir do versículo 33, ele diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi seu conselheiro, o mérito é todo dele, a honra é toda dele, a glória é toda dele na salvação, irmãos. Porque você não estava lá. Porque eu não estava lá na eternidade quando ele escreveu esse plano, elaborou e na plenitude dos tempos colocou ele mesmo, o próprio Deus, em execução. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi seu conselheiro, onde estava você, minha irmã, meu irmão? Onde estava eu nesse tempo, nessa ocasião? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, somente de Deus Pai. E por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa mensagem, irmãos, do Evangelho, foi a mensagem que os apóstolos morreram por pregar essa verdade. Essa verdade deve ser anunciada por você e por mim. Se nós não estamos comunicando essa verdade com clareza, as boas novas do reino, nós estamos aqui, irmãos, nessa viagem que estamos com o destino à eternidade, o céu, estamos aqui como um turista, fazendo turismo. Não estamos cumprindo a nossa missão, porque a missão, a incumbência que pesa sobre a igreja é anunciar essa verdade, o Evangelho com clareza, irmãos, com exatidão. Então, Paulo deixa bem claro aqui no texto, no capítulo 2, a carta escrita ali aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus é completo nele mesmo, irmãos. Não existe nada fora de Deus que Deus necessite. Ele não precisa de absolutamente nada. Deus subsiste em uma trindade. São 3 pessoas em um só Deus, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Não há hierarquia, são coeternos, coiguais. O que motivou Deus vir salvar pecadores está aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus veio motivado por amor, porque ele nos amou, estando nós ainda mortos, a condição da humanidade, morte espiritual. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que ele fez, o mérito é todo dele, irmão. Quantas vezes, estando ali, na época, no campo de Rio do Ouro, quantas vezes, irmãos, em uma classe única, igreja lotada, algumas vezes era ceia, dia de ceia, igreja lotada, pessoas até na galeria. Quantas vezes eu disse essa frase que eu vou dizer agora?
quando alguém nos perguntar se temos certeza, convicção da nossa salvação, meu irmão, fique na ponta dos dedos dos pés e aponte bem alto, bem esticado o dedo para cima e diga: pelos méritos de Cristo e somente de Cristo, irmãos. Quando alguém perguntar: você tem certeza, convicção da sua salvação? Faça dessa maneira. Pelos méritos de Cristo e somente, unicamente, pelos méritos dele. Quantas vezes eu dei essa orientação lá e é a mesma orientação que eu dou aqui. Não é 99,9%. É 100% pelos méritos de Cristo. É Ele completo e unicamente, somente Cristo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Ele fez isso. É a atuação do Espírito Santo dentro do homem pecador. Nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. É uma ressurreição espiritual. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a posição do cristão hoje. A sua posição, minha irmã, a minha posição, a nossa posição. Você, meu irmão, nós, a igreja, hoje. O que Deus fez por nós, irmãos. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. É quando Deus nos dá o que nós não merecemos, irmãos. Somos salvos pela graça, favor imerecido, por meio da fé. É mediante a fé. E não existe nenhum mérito, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O mérito em crermos nele é dele, porque a fé que nós temos veio dele e não de nós mesmos. Está claro, irmãos, essas verdades biblicamente. Infelizmente, alguns de nós podemos passar décadas e décadas dentro da igreja e termos como escamas em nossos olhos e não ver essas verdades que estão cristalinas no todo da palavra de Deus, do rolo sagrado, das sagradas letras. Porque pela graça, não são por obras, mas é por graça, favor imerecido. Não merecíamos o que você e eu, minha irmã, meu irmão, nós, a igreja, merecíamos. Era condenação, juízo, inferno. Mas Jesus, o eterno Filho de Deus, como nosso representante, nosso substituto, ele quitou a nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus Pai. Ele fez também, além de expiação, propiciação por nós. Ele tornou Deus favorável a nós. Ao contrário de nós, hoje, estarmos debaixo da ira de Deus, estamos debaixo do favor de Deus, irmãos. Em todas as religiões do mundo, todas, aquele que ofende a divindade é que traz a oferta para aplacar a ira da divindade. No cristianismo, não. No cristianismo, biblicamente, quem traz a oferta para aplacar a ira da divindade é a própria divindade. Está claro biblicamente que foi Deus que proveu o cordeiro.
quando Abraão estava indo imolar o seu filho, Isaque. Ele leva Isaque e leva a lenha. Então, o seu filho pergunta: pai, onde está o cordeiro? E Abraão diz para o seu filho Isaque: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando Abraão está lá no cume do outeiro, no pico do monte, e ele vai imolar o seu filho, ele é impedido pelo próprio Deus de imolar o seu filho. E quando ele olha para o lado, lá estava um cordeiro. Meu irmão, Abraão levou o seu filho, levou a lenha, mas Abraão não levou o cordeiro. E ele deixa bem claro, lá no sopé do monte, que Deus proveria para ele mesmo o cordeiro. E ele proveu, irmãos. O cordeiro estava ali, não foi Isaque que sangrou. Aquele cordeiro foi o substituto de Isaque naquele momento. Porque para que Isaque permanecesse vivo, aquele cordeiro sangrou no lugar de Isaque. E aquele cordeiro foi provido por quem? Pelo próprio Deus. Porque, diferente de todas as religiões que nós temos espalhado na face da terra, no cristianismo, é o próprio Deus que provê o cordeiro. Esse cordeiro, provido pelo próprio Deus, apontava para o Cordeirinho Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Nunca houve engano nos seus lábios. E ele deu a vida por nós lá naquele madeiro, irmãos. Ô, meu irmão, ele morreu no nosso lugar. Como que um Deus justo permanece justo? Como que um Deus justo justifica pecadores e permanece justo? Ele precisava, então, satisfazer a sua justiça. E ele derramou todo o peso do seu juízo, da sua ira, da sua indignação sobre o cordeiro que estava cravado, embora nenhum dos seus ossos foram quebrados, estava ali cravado naquela cruz, recebe sobre ele o peso da ira de um Deus indignado contra o pecado. E quando nós cremos em Cristo de todo o coração, a justiça de Cristo nos é imputada, irmãos. Isso se chama justificação. E só dessa maneira podemos desfrutar de paz com Deus. Como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido justificado por Cristo, nós então desfrutamos de paz com Deus. É a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa mensagem central que deve ser anunciada. Que mensagem? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus para aqueles que creem em Jesus de todo o coração. E a honra é de Deus, o mérito é de Deus. Ele tomou a iniciativa, mas Deus fez alguma coisa, e ai de você e de mim se ele não fizesse, se ele não tomasse a iniciativa. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, ninguém, irmão. Nenhum de nós vamos chegar na eternidade e se erguer como um pavão, dizendo: eu cheguei aqui pelos meus méritos, pela minha fidelidade, pela minha obediência. Ninguém, irmãos.
porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. As nossas atitudes, o nosso posicionamento de fidelidade, o nosso bom caráter, a nossa moralidade, as nossas obras têm o seu lugar, têm o seu valor, têm como consequência na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. As obras não são a causa da salvação, irmãos, são a consequência. Nós precisamos buscar poder no Espírito Santo que habita dentro de nós, na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Poder para viver a verdade do Evangelho. E aí sim, teremos um caráter ilibado, porque teremos o fruto do Espírito Santo amadurecendo e crescendo dentro de nós com as suas virtudes, as suas características. É quando o Espírito Santo forma em nós o caráter de Cristo. Meu irmão, a honra, a glória, a outrem Deus não dará. No decorrer do século, da história, alguns quiseram tomar para si a glória que só a Deus pertence. E eles receberam a paga que convinha aos seus erros, às suas atitudes. Então que reconheçamos, você, minha irmã, meu irmão, nós, a igreja, que Deus proveu salvação para cada um de nós. E o mérito da salvação é único e exclusivamente dele, irmãos, dele. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras é consequência, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós precisamos entender que o homem hoje, a humanidade, está morta espiritualmente. E o trabalho nosso, como igreja, é pregar o Evangelho. E o Espírito Santo, então, vai convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8. Verdade aplicada, o Espírito Santo impede o mal. Quero ler aqui com os irmãos, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. Quero ler do versículo 6 ao versículo 9. Para aqui ponderarmos um pouquinho essa verdade aplicada. O Espírito Santo impede o mal. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Porque e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. O texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está falando também da manifestação do anticristo. Então, existe um que está detendo a manifestação do anticristo. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo,
o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. A tônica do que eu quero aqui, para fundamentar a verdade aplicada, o Espírito Santo impede o mal, está no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Alguns acreditam que esse que resiste até que do meio seja tirado é o Espírito Santo. Então, alguém, pensando assim, é um pensamento na área teológica, ensina que o Espírito Santo, ele preserva ainda que o mal se alastre de uma forma incontrolável, tá? Porém, eu acredito, e é claro que existem teólogos que pensam também dessa forma, e eu caminho nessa pegada por achar que existe mais coerência bíblica, que esse que ainda resiste e até que do meio seja tirado é a igreja. A igreja. Até mesmo porque o Espírito Santo, ele é onipresente. É um dos atributos do Espírito Santo. Porque ele é Deus. Ele é Deus. E como onipresente, ele jamais será tirado aqui dessa terra. Porque onipresença fala em estar presente de forma completa em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é um pedacinho de Espírito Santo espalhado, vários pedacinhos, Não. É o Espírito Santo completo, falando da sua onipresença, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, esse que resiste e até que do meio seja tirado é a igreja. E esse mundo está corrompido, como nós já temos falado, está corrompido. Não está pior, porque nós, a igreja, ainda estamos aqui. Então, nós ainda estamos aqui e preservamos a corrupção de forma não controlada. Porque o dia, irmãos, que o nosso Jesus nos arrebatar, nos arrancar daqui com força nessa terra, e isso será num tempo que não pode ser dividido, a Bíblia fala, num momento, lá na carta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, quando nós formos a igreja arrancado dessa terra, no arrebatamento, a corrupção, então, ela tomará proporções de um descontrole colossal. Então, hoje, o Espírito Santo e a igreja, irmãos, preserva que essa corrupção ela se descontrole. Mas quando a igreja daqui for arrancada, essa corrupção, então, ficará em níveis descontrolados. Objetivo da lição: saber como o Espírito luta com os homens. Nós cremos, como já fizemos referência, que a graça pode ser resistida. Que nós pregamos o Evangelho e algumas pessoas vão resistir à graça de Deus. Algumas pessoas que resistem hoje podem não resistir amanhã. Isso pode acontecer. Nós observamos que o apóstolo Paulo, ele vinha resistindo à graça de Deus. Quando Jesus, nessa ocasião já glorificado, ele diz para ele, depois de Paulo estar caído ali no chão, diz para ele: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós observamos que
o Espírito Santo já vinha aguilhoando Paulo há algum tempo. E ele vinha resistindo à graça de Deus. Então, quando ele coloca aqui, o nosso professor, o nosso comentarista, aqui, da lição desse trimestre que foi dado no ano de 1991, o primeiro objetivo, como saber como o Espírito Santo luta com os homens, nós vemos biblicamente que a graça de Deus pode ser resistida. Ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, então, houve uma rendição da parte do apóstolo Paulo. Segundo objetivo, compreender a missão do Espírito Santo, convencer o homem, o que já falamos, do pecado, da justiça e do juízo. Texto de referência, irmãos, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, capítulo 5 também, versículo 32, e também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8, versículo 12 e versículo 13. O primeiro versículo aqui do texto de referência está em Atos, capítulo 2, versículo 38. Quero aqui ler com os irmãos o versículo anterior a esse, que é o versículo 37 do mesmo texto. Atos dos Apóstolos, versículo 37, que é o versículo que nos faz entender o acontecimento do versículo 38, que é o versículo aqui que o nosso professor, nosso comentarista, coloca para dar fundamentação no que vai falar. Aqui está no texto de referência o versículo 38. Quero, porém, ler o versículo anterior, o versículo 37. Ouvindo eles isto, Pedro, então, depois de ser batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, no capítulo 2, ali do livro, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ali no dia daquela festa, chamada festa de Pentecostes, quando ele, depois de ser batizado no Espírito Santo, ele se põe a pregar com ousadia, com firmeza, com autoridade, com exatidão bíblica. Ele agora havia recebido dotação de poder para pregar o evangelho, para testemunhar. Ele se põe a testemunhar. E ele prega aqui sobre o evangelho, sobre o plano de salvação, sobre o que Deus havia feito através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que acontece? Ouvindo, versículo 37, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ouvindo eles isto, está fazendo aqui alusão à multidão que ouviram ele pregar o evangelho. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Eles ouvindo a pregação do evangelho, o Espírito Santo, observe, irmãos, que o Espírito Santo, aqui, ele faz uma obra dentro deles. Ele atua dentro deles. Quando Pedro pega o evangelho, quando Pedro anuncia as boas novas do reino, e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o poder de Deus penetra o coração daqueles que ouviam a pregação do evangelho. Então, só assim eles podem, então, tomar essa atitude. Qual foi a atitude que eles tomam, esse grupo, ao ouvir o evangelho? Ouvindo eles isto, pregação do evangelho, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Observe, irmãos. Aqui, como o tema deixa claro para nós, o Espírito Santo entre os incrédulos. E o texto
da lição que nós hoje teremos como texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 8, fala que o Espírito Santo é quem convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, para que eles tomassem essa atitude de uma vez ouvir o Evangelho e perguntar: que faremos, varões e irmãos? O Espírito Santo havia trabalhado no coração deles, irmãos, e só dessa maneira eles puderam vir para Cristo, porque o Espírito Santo tomou a iniciativa de penetrar a palavra no coração deles. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? Meu irmão, muitas vezes não é questão de dureza de coração, mas é uma questão de clareza, de falta de clareza, de falta de entendimento, de ignorância. Como que o homem pecador, o homem lá fora dos nossos arraiais, vai tomar a atitude de vir para Deus, o que só pode acontecer uma vez o Espírito Santo convencendo esse homem, dando vida a esse homem, se nós não comunicarmos o Evangelho com clareza? Se ao contrário de cumprir a nossa missão, estivermos aqui fazendo turismo no planeta Terra. Então, irmãos, assim como Pedro e como os demais apóstolos, nós precisamos entender as boas novas de salvação, a boa notícia de salvação, o plano de salvação, e comunicar com clareza. Porque se nós não fizermos assim, nós não passamos de turista aqui no planeta Terra. Nós precisamos cumprir a nossa missão, a missão que pesa sobre o ombro de cada um de nós, a igreja, irmãos. Se a igreja não pregar o Evangelho, quem vai pregar o Evangelho? Nós precisamos, então, irmãos, para que a humanidade receba a vida de Deus e venha para Deus, pregar as boas novas do reino. O que Pedro fez aqui, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha o que Pedro diz para eles. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Então, uma vez que eles ouvem o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, eles creem no Evangelho, na mensagem de salvação, e se arrependem. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Irmãos, batismo nas águas, é o que Pedro está falando aqui, para perdão de pecados, é para aqueles que já creram em Cristo de todo o coração e se arrependeram. É um símbolo de um posicionamento anterior em Cristo. E aí vem o simbolismo do batismo nas águas, que nós conhecemos bem. Então Pedro deixa aqui bem claro, irmãos, que aqueles que creem e se arrependem depois de ouvir a pregação do Evangelho, deve passar pelo batismo nas águas. E recebereis o dom do Espírito Santo. Está falando aqui do batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas não estudadas, línguas não aprendidas, mas recebidas direto da parte do Espírito de Deus. É o que o nosso amado Lloyd Jones chama de a segunda bênção. Porque a promessa, ele prossegue, Pedro, vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe,
a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava, os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. E o texto então prossegue, leia todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. O Espírito Santo é dado, irmãos, aos cristãos, aqueles que creem, é dado à igreja, quando nós abraçamos a causa do cristianismo. Nesse momento, somos inseridos ao corpo de Cristo. Nesse momento, o Espírito Santo adentra em nós e passa a fazer morada em nós. Não nos visita, reside em nós, fazendo de nós casa, tenda, tabernáculo, santuário. E nós precisamos, seguindo a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, não só aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o texto que lemos, mas em muitos outros textos. A partir de então, devemos buscar, irmãos, a dotação de poder para o testemunhar das boas novas do reino, que é o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Nós, cristãos, cremos na atualidade dos dons espirituais. Cremos no batismo, no Espírito Santo, como já temos feito alusão. Nós, então, temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é para nós, cristãos. E nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele testifica sobre Cristo, o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Ele guiará a verdade, o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Ele reprova. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Ele santifica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Ele pode ser entristecido. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele pode sofrer resistência. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Introdução. Quem poderia descrever o íntimo do Espírito Santo ao trabalhar com os incrédulos, irmãos? O que nós temos falado anteriormente é imensurável, irmãos. O trabalhar do Espírito Santo dentro de um homem incrédulo, de coração de pedra, endurecido. Só o poder do Evangelho, irmãos, pode nos mudar de forma radical. O cristianismo não é um adendo, não é um acréscimo à vida pregressa. É uma ruptura com a vida anterior que tínhamos antes de abraçar a causa do cristianismo. Somos pessoas radicalmente diferentes, porque vivemos a verdade do Evangelho. Não estamos falando aqui de uma moralidade que pode ser alcançada pelo incrédulo. Existem ateus, existem pessoas que professam uma fé diferente da nossa, que tem um caráter ilibado, irmãos. Paga os seus impostos em dia,
não só negam imposto de renda, são marido de uma só mulher, criam seus filhos em sujeição, dão estudo, educação, lazer, saúde aos seus filhos, não põem os seus filhos no mundo e os abandonam. São pessoas de caráter ilibados e, a despeito de serem assim, estão caminhando para juízo, condenação e inferno. Então, nós precisamos buscar poder no Espírito de Deus que habita em nós, reside em nós, para viver a verdade do Evangelho. E uma vez vivendo a verdade do Evangelho, pregar a estes que hoje caminham para juízo, condenação e inferno, o Evangelho, para que eles sejam radicalmente mudados, impactados pelo poder do Evangelho. E assim como nós um dia caminhávamos para juízo, condenação e inferno, uma vez, crendo em Cristo de todo o coração, tem a sua trajetória mudada e, ao contrário de caminhar para juízo, condenação e inferno, caminhe, uma vez crendo em Cristo de todo o coração, para os braços daquele Deus bondoso que proveu para nós eterna salvação através de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem poderia descrever um íntimo do Espírito Santo ao trabalhar com os incrédulos em pecados progressivos até a morte, uma depravação total, é uma morte espiritual. Nós conhecemos bem isso, conhecemos, porque o poder do Evangelho nos alcançou, porque estávamos no caminho da morte, sabemos o que ele fez conosco. A obra do Espírito é uma obra bem difícil, por causa da liberdade do homem, nós, assembleanos, que estamos com as nossas doutrinas fundamentadas na escola do nosso amado holandês Jacob Arminio, cremos que a graça pode ser resistida e vemos coerência bíblica nessa doutrina. Vemos que essa verdade não pode ser removida. Então, por causa da liberdade do homem, do poder de decisão e do seu modo de vida, sem Deus e dominado por Satanás, como escravo do diabo, escravo do pecado, nós, irmãos, entendendo que estávamos nessa condição também e fomos livres por Cristo para viver o Evangelho, precisamos cumprir a nossa missão, para que, uma vez, aqueles que, por ignorância, desprezam o Evangelho, é muito mais uma questão de ignorância do que ter o coração endurecido, irmãos. Porque uma vez, quando pregamos o Evangelho, o Espírito Santo mesmo vai trazer clareza ao cérebro do incrédulo e ele virar para Jesus. Em um dado momento, agora há pouco tempo, teve aqui um amado amigo e trabalhou aqui no telhado, fez uma excelente obra aqui no telhado, né, colonial aqui do segundo andar da nossa casa. Não foi ele, né? Há alguns anos atrás, um outro rapaz que era incrédulo, né? Não era evangélico, fez um trabalho num telhado aqui no primeiro andar aqui de casa, um telhado colonial, numa parte, uma varandinha ali atrás. E ele começou a falar, conversar comigo, e na conversa ele disse que estudava as religiões. E em dado momento ele veio falando, né, várias religiões, e ele chegou em nós, no cristianismo. E quando ele falou o que nós pensávamos,
o que ele entendia que nós pensávamos, eu falei, meu irmão, você está completamente equivocado. Nós não pensamos assim. Aí ele, ué, não? Não. E como vocês pensam? Eu falei para ele, você tem tempo para me ouvir? Ele pode falar. Ele parou um pouco. O trabalho que ele estava fazendo no telhado aqui fez também, né? Um bom trabalho, colocando uma manta aqui para nós aqui, em cima da telha colonial. Eu comecei a pregar o evangelho para ele. Esse evangelho que eu acabei de pregar aqui na introdução, né, dessa aula, sabe o que ele falou para mim, irmãos? Eu nunca ouvi essa doutrina. Meu irmão, o que eu estou dizendo? Como eles crerão? Como, irmão, eles virão para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se nós, a igreja, não pregarmos o evangelho? Então não é uma questão de coração endurecido, é uma questão mais de ignorância. Ignorância, irmãos. Que possamos cumprir a nossa missão. Tendo aqui essa lição preciosa, irmãos. O Espírito Santo entre os incrédulos. Uma lição que foi dada pelo nosso bispo primaz, elaborada por ele, o doutor Manuel Ferreira. Essa lição foi dada, como eu já falei, no dia 27 de outubro de 1991, irmãos. 91. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela tem eficácia. As doutrinas bíblicas, elas não são como costume, que temos um costume hoje e amanhã já não temos o mesmo costume. As doutrinas bíblicas são perene, para sempre. Jamais serão removidas. E dentre as doutrinas bíblicas, genuínas da nossa fé cristã, irmãos, está essas verdades que eu tenho elencado, enumerado nessa manhã, que possamos então pregar o evangelho, irmãos, para que vidas venham para o nosso Deus, para que vidas que estão lá fora, sem rumo, sem sentido, sem saber da onde vieram, o que estão fazendo nessa vida e para onde irão, possam ter a sua cosmovisão completamente mudada. Você precisa anunciar, minha irmã, meu irmão. Eu preciso proclamar. A igreja precisa disseminar e difundir as boas novas do Rei. O Espírito Santo luta com o mundo incrédulo desde o princípio. Olha que o nosso professor aqui, comentarista, vai colocar aqui, irmãos. Que preciosidade isso aqui, irmãos. Desde o princípio, o Espírito Santo ininterruptamente contende com o incrédulo, procurando impedir que trilhe caminhos que o levem à perdição. Que é isso aqui, irmãos? Que ele registra aqui nesse ponto. Que a graça de Deus, irmãos, perpassa por toda a narrativa bíblica, irmãos. De Gênesis a Apocalipse. Do início, passa pelo meio e está também no fim. A graça de Deus está revelada, manifesta. E ai de você e de mim, se não fosse a graça de um Deus bondoso em vir nos buscar, em vir nos redimir, nos resgatar, irmãos, nos alcançar, nos comprar, pagar um alto preço por nós e nos arrancar com força do mercado de escravo que você, minha irmã, meu irmão, eu estou falando para a igreja.
A graça de Deus está em toda a narrativa bíblica, porque o rolo sagrado é um todo e está conectado. São mais de 31 mil versículos perfeitos que não se contradiz, entendendo cada um dentro do seu contexto, do seu cenário. Então, irmãos, que essa graça possa penetrar nossa alma, nos ferir e nos constranger a cumprir a nossa missão aqui nessa nossa viagem, nessa nossa jornada rumo à eternidade com o nosso Deus. O Espírito Santo testifica ao mundo incrédulo. Primeiro, um fato que você não pode desconhecer é que o Espírito Santo testemunha quanto à veracidade dos fatos relacionados à vida de Jesus. Há uma conexão, irmãos, entre o que acontece biblicamente, o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez conosco. O Espírito Santo dentro de nós testifica as verdades sobre a vida do nosso Salvador, do eterno Filho de Deus, comprovando ser Jesus Cristo de Deus, o Salvador da humanidade. O Espírito Santo faz que haja essa testificação e que não haja uma poeira sequer, uma partícula de terra seca de dúvida em nós cristãos, de que essas coisas foram assim, verdades históricas, verdades que jamais poderão ser removidas. O Espírito Santo corrobora, fortalece o testemunho que o cristão dão ao pecador. Por ser o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele testemunha em favor de Jesus, que é a verdade. Isto em relação aos que se desviam da verdade e espalham a mentira. Irmãos, existem muitos que pregam aí fora mentiras como se fossem verdade. E, infelizmente, alguns que saíram dentre nós se desviaram, se apostataram da fé, abandonaram a fé e, ao contrário de sair dos nossos arraiais, permanece dentro dos nossos acampamentos. Paulo fala sobre tais, e eu quero ler com os irmãos, Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Paulo diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Pode ter pompa, floreio, porém, olhe o posicionamento de Paulo. Esses que, enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, digo, Paulo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo está dizendo que alguns que começaram bem, no meio da jornada, enfiaram os pés pelas mãos. E a despeito de serem pomposos e terem floreio, a ele, o apóstolo Paulo, por apostatarem da fé e permanecerem dentro dos nossos arraiais, pregando o que a Bíblia não diz, não ensinam, estes não comunicam nada ao apóstolo. É de nenhum valor para ele que tenhamos, você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, a igreja, a mesma postura do apóstolo Paulo. Aqueles que se desviam da verdade e espalham mentira, essa deve ser uma postura nossa, uma postura firme. Não recuar meio centímetro para a heresia, mas pregarmos a verdade da palavra do nosso
Deus, aos espíritos malignos do erro e da mentira. O fim de seu trabalho do Espírito Santo, é libertar o homem pecador do pai da mentira, o diabo, e converter e firmá-lo na verdade que é Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem convence o homem incrédulo, já falamos. O Espírito Santo convence do pecado. Jesus definiu a posição do Espírito Santo com relação ao mundo, mediante 3 pontos salientes. E aqui vamos falar, como falamos no início, queríamos falar sobre o Espírito Santo, quem convence do pecado. O Espírito Santo é quem convence da justiça e o Espírito Santo é quem convence do juízo. Convence do pecado. Jesus definiu a posição do Espírito Santo com relação ao mundo, mediante 3 pontos salientes: o que haveria de convencer os homens de seu julgamento errôneo contra o Filho de Deus ao crucificá-lo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós trazemos clareza ao homem, e quando eu falo homem, mais uma vez, reitero para uma fixação, estou falando os 2 gêneros, homem e mulheres, a humanidade. Traga clareza e essa humanidade entenda, irmãos. Como a humanidade entenderá se não há quem pregue? Se nós não pregarmos o Evangelho, para que haja um entendimento na humanidade, assim como houve em nós, alguns anos passados, alguém pregou para nós. Alguém falou do plano de salvação e nós precisamos agir da mesma forma. A obra do Espírito Santo é, primeiramente, convencer o homem do pecado, de rejeição do Messias. O que está em foco é a incredulidade, porquanto rejeitaram a luz do mundo. Os homens estavam em trevas e gozavam dessas trevas. Os homens estão em trevas e têm prazer em estar nessa condição. O que muda esse sentimento de prazer e faz esse homem ter prazer em Deus é a clareza que lhe é trazida do Evangelho e a mudança radical que o Espírito Santo atua aí. O Espírito Santo contrasta o pecado com a santidade de Deus. Por isso o mundo incrédulo não gosta de ver contrastado seus pecados com as exigências da santidade de Deus. Esse homem, no estado de queda, só poderá cumprir a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, depois que esse homem passar por uma transformação, que é o que ele desejará fazer, viver a verdade do Evangelho. Os irmãos acham que no decorrer da história já não tentaram, irmãos, pegar ali o Sermão da Montanha, as beatitudes, bem conhecida de nós, e pensar, esse aqui é o caminho da salvação. E o homem incrédulo, no decorrer da história, você acha que isso já não foi tentado? Pegar ali e esse texto e dizer, eu vou cumprir, meu irmão. O fracasso foi de bate-pronto, de imediato, porque é impossível, irmão, um homem sem o Espírito de Deus cumprir as leis do reino de Deus. E para que esse homem faça parte do reino de Deus, irmãos, ele precisa ser esclarecido sobre as verdades de Deus. E é por isso que a igreja aqui está. O Espírito Santo convence da justiça. O Espírito Santo não ensina aos homens somente no que consiste o pecado, mas também no que consiste a justiça. A obra que transforma moralmente os homens para que sejam participantes da santidade de Deus.
Como, irmão, nós seremos participantes da santidade de Deus e teremos prazer nos mandamentos de Deus, irmãos? Uma vez que estivermos em Deus e vivermos a verdade do Evangelho. E para isso precisamos ter o Espírito de Deus em nós. E compartilhe da retidão de Jesus Cristo, cujo alvo é a plena participação na natureza de Deus. Interessante é você saber que convencer o pecador da justiça é porque Jesus ia para o Pai. A morte expiatória de Jesus abria o caminho de volta de Jesus para o Pai, mas também livraria os homens da maldição do pecado e lhes possibilitaria se tornarem participantes eventuais da natureza moral de Deus. Pela sua ressurreição, Jesus ofereceria a vida eterna aos homens. Ascendendo aos céus, garantiu-nos a mesma glória que a ele foi dada. A pretensão satânica foi frustrada pelo Filho de Deus, pois a humilhação a que Jesus foi exposto resultou da sua exaltação. Jesus, ele não vai de cabeça baixa, irmãos, como um perdedor para aquela cruz. Ele vai de cabeça erguida para vencer e como um vencedor que foi. A cruz, lá está a nossa vitória. Quando quisermos entender sobre o amor de Deus, olhemos para a cruz. Quando quisermos entender o alto preço que foi pago, olhemos para a cruz. Quando quisermos entender a gravidade do pecado, olhemos para a cruz. A lei de Deus, irmãos, jamais foi cumprida na sua totalidade por homem algum. Nenhum homem conseguiu, exceto o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei. A lei deixava bem claro a nossa incapacidade de cumpri-la. A lei é boa e perfeita. O problema não era a lei. A lei veio de um Deus bom e perfeito. O problema era o estado de queda, de corrupção da humanidade. E esse estado de corrupção e de queda nos impossibilitava de cumprir o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então a lei deixava bem claro a nossa incapacidade de cumpri-la e nos fez ansiar, desejar, anelar por um Redentor, um Salvador. Esse Salvador, o Deus homem, cumpriu todas as minúcias da lei. E ele hoje é a nossa lei. Hoje em Cristo vivemos para agradar o nosso Deus diariamente. Porque, irmãos, o nosso Jesus é o nosso galardão, a nossa herança, o nosso quinhão. Ele cumpriu a lei e ele é a nossa lei. A lei cerimonial caducou, tornou-se obsoleta, porque a realidade concreta veio e ele cumpriu nele mesmo tudo aquilo que foi apontado no passado. Mas o decálogo, a lei moral é vigente, é atual e nós cumprimos quando estamos em Cristo. Porque hoje, irmãos, nós amamos o decálogo e vivemos com o desejo e nos movemos nessa direção em diariamente agradar o nosso Deus. A nossa lei hoje é Cristo, irmãos, 100% Ele.
estamos arraigados e fundamentados nele, naquele que cumpriu toda a lei por nós e quitou a nossa dívida diante do nosso Salvador. Então hoje, irmãos, nós estamos convencidos da justiça do nosso Deus. Um Deus justo. E como um Deus justo pode justificar pecadores e permanecer justo? Ele puniu os nossos pecados quando puniu os nossos pecados, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebeu a paga que convinha aos nossos erros sobre ele mesmo ali naquele madeiro. Ele foi o nosso substituto, o nosso representante. Hoje, por estarmos em Cristo, temos a nossa dívida diante de Deus Pai cancelada. Hoje, irmãos, nós, por adoção, somos filhos de Deus. Quando Paulo fala da doutrina da adoção, o contexto ali, o cenário, era que o filho adotivo desfrutava dos mesmos privilégios de um filho legítimo. Isso fala para nós que nós hoje, irmãos, desfrutamos, por estarmos em Cristo, de todos os privilégios, somos herdeiros de Deus e cordeiros com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus, através do Espírito Santo, nos convenceu também da justiça e também convence o mundo do juízo. Um senso moral correto exige que os atos humanos sejam recompensados ou punidos. Foi o que aconteceu naquele madeiro. Os nossos pecados Jesus recebeu a punição pelos nossos pecados, segundo forem respectivamente bons ou maus, visto que o homem é responsável diante de Deus por todos os seus atos. Não há justiça sem juízo, irmãos. Foi por isso que o nosso Deus proveu um remidor, um resgatador, um salvador, um substituto para nós, um representante. E ele foi o nosso representante no Calvário, naquela pequena colina, naquela cruz, no Gólgota, no lugar da caveira, pois ele vem para cumprimento da justiça. Jesus é a justiça nossa, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu, a qual é cumprida em função do pecado. Conclusão: somente o Espírito Santo pode convencer os homens do seu estado de miséria. E qual ferramenta ele utiliza para fazer esta obra? O Espírito Santo faz isto através da pregação do Evangelho. O Evangelho que nós pregamos aqui nessa aula, o Evangelho genuíno, as boas novas de salvação. Que Deus vos abençoe. Vamos orar, irmãos? Deus amado, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, exaltamos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Pai, por mais essa aula. Ó Pai, por estarmos aqui anunciando as boas novas do reino. Que essa palavra, essa verdade, ó Pai, permaneça em nosso coração. Conceda-nos, ó Pai, aqui estarmos falando do teu grande amor por muitos e muitos anos, se essa for a tua verdade. Deus amado, muito obrigado, ó Pai, por esse momento que aqui estivemos. Peço uma bênção especial sobre todos os teus filhos e assim oro, agradecido, certo da vitória, em nome de Jesus.